Bom dia, sexto ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Na nossa última aula ao vivo, nós corrigimos alguns exercícios e relembramos separação silábica, né? Quando a gente separa as sílabas, a palavra é formada por sílabas. Lembramos encontros vocálicos, que são ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, quando tenho duas vogais juntas, mesma sílaba. O tritongo, quando eu tenho três vogais juntas na mesma sílaba. E hiato, quando eu tenho as duas vogais, sendo que elas se separam, fica uma em cada sílaba, né? Então não tem a junção. Elas estão juntas enquanto palavras, porém quando se separam, cada vogal fica em uma sílaba. Isso nós relembramos. E eu deixei trabalho de casa. Também vimos numeral, que está no nosso dia a dia. 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, triplo, duplo, meio, né? Tudo isso nós vimos, relembramos. Então agora nós iremos exercitar. Vamos corrigir os nossos exercícios. Página 56. Página 56 do nosso livro de português. Número 1. Releia um trecho do texto Jogo da Onça. Aquele trecho que nós já lemos há muito tempo. Observe as palavras vazia, encurralada e damas. E a forma como eles estão escritas no texto. Por que elas foram registradas dessa forma? Por quê? Para que elas pudessem, elas não iam caber inteiras numa linha. Então, quando elas no texto elas foram escritas separadas, né? Vá, tracinho, zia, encur, tracinho, raladas e dan, tracinho, mais, é porque elas não caberiam na mesma linha a palavra por completo. Então, teve que se ter uma separação silábica. B. De que outras formas a palavra encurralada pode ser separada silabicamente? Eu poderia colocar em, tracinho, curralada. Eu poderia encurrar, tracinho, lada, ou encurralar, tracinho, dá, ok? São as formas que nós poderíamos estar separando essa palavra se ela estivesse dentro da linha ali. Página 57. Leia o poema abaixo. Então, eu tenho aqui o poema O Passageiro. Meus galhos sobem até vidros da tua janela e pedem para entrar. E ali ficam. O vento empurra as estações e pinta de branco meus cabelos. De vez em quando, vejo cair lentamente as flores de passageiro. O que mais chamou sua atenção no poema? Aqui é uma resposta pessoal, ok? B. Contorne no poema as palavras que apresentam dois sons vocálicos, ou seja, de duas vogais, pronunciados na mesma sílaba. Então, eu tenho aqui meus, estações, meus, quando, pessegueiro. Ok? C. Quais palavras do poema apresentam dois sons vocálicos pronunciados em sílabas diferentes? Tua e caírem são sons vocálicos pronunciados em sílabas diferentes. Tua e caírem. D. Contorne o encontro de consoantes destas palavras retiradas do poema. Então, eu tenho aqui 3 palavras: vidro, estações e flores. Quais são os encontros vocálicos? Não, consonantais, né? Encontros de consoantes. Na palavra vidro, eu tenho DR.
D e R. Então, vamos circular DR. Na palavra estações, eu tenho ST, ó, está, ó, ST junto. Vamos circular. E flores, eu tenho o F e o L. FL, flor. Então, vamos circular F e L. Encontros de consoantes. Página 58. Leia a tirinha apresentada abaixo. Querida, a ligação está horrível. Fale mais devagar. O que você quer que eu compre? Açúcar, arroz, biscoito, feijão, geleia, macarrão. Então, e ela continua, né? 15 minutos depois, querida, espere só um pouquinho. Acabei de pegar uma caneta para anotar. Você pode repetir de novo? Coitado. Vamos lá. A. Por que a divisão silábica foi empregada nessa tirinha? Porque, para poder indicar aquela esposa, a esposa da cobra macho, né? A esposa da cobra, que estava falando palavras pausadamente. Ele não pediu para que falasse devagar? Ela falou devagar, pausadamente. B. De que forma o emprego da divisão silábica contribui para o humor da tirinha? Quando está lá no último quadrinho, lá em cima diz assim, depois, quer dizer, 15 minutos depois, ou seja, ela demorou 15 minutos soletrando, né, silabicamente aquelas palavras, muito devagar. Então, isso dá a ironia, isso traz o humor. Por quê? Ele vai querer que ela repita novamente. Novamente, ela vai fazer a divisão silábica das palavras. C. Preencha o quadro abaixo com as palavras do segundo quadrinho que apresentam encontros vocálicos. Então, vamos lá. Ditongo. Ditongo são duas vogais na mesma sílaba, juntinhas. Então, eu tenho azeite, biscoito, feijão, geleia, maionese, linguiça, queijo e vassoura. Ditongo, duas vogais bonitinhas, né? Azeite, biscoito, feijão, geleia, maionese, linguiça, queijo e vassoura. Hiato, nós temos geleia, porque a palavra geleia, ela fica junta e na última lá ela separa, né? Esse leia, esse a, ele fica separado. Então, eu tenho geleia, que são as duas vogais separadas nas sílabas, geleia, maionese, melancia, iogurte, álcool e higiênico. Ok? Repetindo, geleia, maionese, melancia, iogurte, álcool e higiênico. D. Agora escreva a palavra que apresenta encontro consonantal na mesma sílaba. Refrigerante. Refrigerante. Vamos para a página 74, que é a página do nosso numeral. Número 1. Leia o trecho de um artigo de blog Viajologia. Viajologia. Qual é o destaque desse artigo? São as aventuras publicadas nesse blog, né? Viajologia. Então, assim, qual é o destaque desse artigo? São as viagens que acontecem, né, as aventuras que acontecem nesse blog, que são descritas desse blog. B. De acordo com o título, né, em 10 anos, o blog Viajologia leva leitores a descobrir mais de 70 países. Quantos anos tinha o blog no ano em que esse artigo foi publicado? Então, se a gente observar, ele tinha, né, 10 anos. C. Quando foi publicado o primeiro artigo desse blog? Em 20 de junho de 2017. 2017. 20 de junho de 2007. Quantas publicações foram feitas até essa data desse texto?
650 publicações. O algarismo 10º se refere a que palavra citada no título do texto? A palavra 10. Então, tudo isso a gente encontra aqui dentro do nosso texto. Página 75. F. Sublinhe no segundo parágrafo do texto 2 numerais apresentados por extenso. Então, se eu for no segundo parágrafo, que começa o primeiro artigo, então eu vou encontrar a palavra primeiro e vou encontrar o numeral primeiro e logo embaixo, na terceira linha, eu vou encontrar primeiro e ok? Segundo parágrafo, eu encontro o numeral primeiro e o numeral escrito por extenso. 2. Releia a linha fina do artigo. O que é a linha fina? Esse daqui é o título. A linha fina é a informação que vem complementar esse artigo. São essas duas linhas logo após o título. Então, vamos lá. Releia a linha fina do artigo. A palavra década representa quantos anos? 10 anos. Se o autor quisesse se referir a 2 meses de publicação, qual numeral ele poderia utilizar? Bimestre. Então, a primeira opção, bimestre. Porque esse bi quer dizer 2. Página 76. Leia a tirinha abaixo. O que causa efeito de humor na tirinha? Então, vamos ler rapidamente a tirinha. Oi, mãe, quer uma bolacha? Você é muito educado e generoso. Sempre me oferece a primeira bolacha do pacote. Obrigada. É que a primeira bolacha do pacote sempre vem meio quebrada. Ele é muito educado. O que causa efeitos de humor nessa tirinha? Lá no segundo quadrinho, ela diz que ele é super educado. E no terceiro mostra a real intenção dele. Não é ser educado. É que a primeira que a primeira bolacha, ela vem quebrada. Então, por isso, ele não quer comer a primeira bolacha quebrada. Ele simplesmente passa para outra pessoa. B. Os numerais uma e primeira estão flexionados em que gênero? Feminino. C. Agora reescreva o numeral do terceiro quadrinho por extenso no plural. A primeira, né? Por extenso, o que aparece aqui é a primeira. Então, nós iremos colocar primeiras, né? Por extenso e no plural, primeiras. E aqui encerramos a nossa correção. Então, como revisão, eu não vou passar exercício extra. Eu vou trabalhar com os próprios exercícios que nós temos no nosso livro. Anotem, preste atenção, eu vou estar deixando tudo escrito. Professor, o que vai cair na prova? Fiquem calma, eu vou deixar também escrito tudo direitinho. Vai ser tudo aquilo que nós vimos. Nós vimos numeral agora? Questões simples, fáceis como essa. Nós vimos adjetivo. Nós iremos trabalhar adjetivo. Vimos tirinhas, história em quadrinhos. Tudo isso que nós trabalhamos nesse período, eu vou deixar escrito direitinho. Por quê? Porque é uma forma de vocês estudarem também. Ok? Nós vimos receita, né? Tipos de receita. Então, nós iremos trabalhar o gênero receita. Né? Histórias em quadrinhos que nós vimos. Tudo isso que nós vimos, amores, eu vou deixar marcadinha, não se preocupe, tá bom? Eu não vou trabalhar com nada diferente daquilo que nós temos visto. Trabalho de casa, página 77, 96 até a página 100. Então, página 77 e página 96 até a página 100. Sendo que na página 100, eu não quero que vocês façam o número 7, tá? Não façam o número 7, ok? Vou deixar tudo escrito direitinho. Qualquer dúvida, só me perguntar que eu respondo. Página 100 não é para fazer a número 7. Um beijo, meus amores. Eu vou deixar tudo escrito aqui junto com o vídeo.